quê? Porque tem gente sensacional. Eu tenho um baita orgulho, né? Baita orgulho de poder fazer esse programa com essas pessoas que estão aqui comigo hoje. Mas fico verdadeiramente orgulhoso. Olha que coisa, César Romão, doutor César Romão, seja bem-vindo. Olha, doutor, estou impressionado porque essa barba ficou tão bonita, parece um lord em inglês. Sir Sean Connery. Muito obrigado. Obrigado. Deixa a sua um pouquinho. Hã? Deixa a sua. Eu não tenho, minha barba não fecha. A sua tá bonita, a sua. Olha que bonita. Ó, aqui, ó. Mas a minha, ela não fica. Já, eu vou consultar um nutrólogo para ver se. Mas tá bem sem barba. Tem alguma vitamina que alguma vitamina, né? Mas fica bem sem barba. Mas fica bem de barba, doutor. Obrigado, viu? Obrigado, César. Muito obrigado. Vou começar falando, olha aqui, o livro, mais um livro, já sempre digo, gente. É muito livro. Eu vou receber... Aqui, desculpa. Eu vou receber na conta-gotas aqui, ó. Eu já falei, eu tenho uma biblioteca só específica de César Romão. Vai dar um braço na sua estante. Não, vai. Um braço de livro. Vai sim, olha aí, ó. Tem uma classificação lá. Sabe, eu fui bibliotecário no convento. Classificava os livros em CDD. Aqui, ó, César Romão. Aqui, ó, olha que coisa magnífica. Rota dos Vencedores. Aqui, ó, Rota dos Vencedores. Motivação para a transformação. Obrigado. Muito obrigado. A leitura do César, ler os livros é muito gostoso, saboroso. Tem leituras saborosas, né? A leitura dos seus livros. Eu procuro me empenhar bastante cada livro que eu escrevo, né? Então eu escrevo com a alma mesmo, com o espírito, boto o meu coração e aí sai assim. Muito bom. Aí sai muito, né? Doutor Daniel Bratan. Olha aqui, ó. Doutor Daniel Bratan. Uma referência na nutrologia, nutrólogo, endocrinologista, uma referência mesmo que a gente tem aqui, doutor Daniel, muito obrigado. Prazer, doutor Daniel, me encanta porque, olha, desde quando nós começamos aqui o programa, né, antes, o doutor Daniel está aqui com a gente, sempre uma disponibilidade muito grande, muito obrigado por isso. Eu fico muito feliz, padre, de estar aqui, obrigado, é um prazer estar aqui. Olha aí, que beleza, tão bom. Olha aqui, ó, vou deixar ele por último. Doutora Marilena Ked, nossa psicóloga aqui, ó, viu? Nosso gabinete de crise. Gratidão, padre. Obrigado, um prazer estar aqui. Doutora Marilene, ela é psicóloga, né, com atendimento clínico, mas tem um trabalho maravilhoso. Autora de 7 livros, né? Também a gente vai compensar a biblioteca do lado de 7 livros, né? E do site Psicodicas também, né, doutor? Muito obrigada, padre. Olha, que bom, olha. E quem está aqui com a gente, doutor Jonas Ferreira, seja bem-vindo. Doutor Jonas Ferreira, advogado, né, advogado especialista em direito tributário brasileiro e internacional. Eu acho que um dos direitos mais difíceis de se mexer, né, doutor? Ainda mais no Brasil. Aqui, ainda mais no Brasil, com toda essa complexidade que tem, mas, por outro lado, também gera muitas oportunidades aí para quem trabalha na área, né, então... Não, mas eu acho muito difícil o negócio de direito tributário. Acho, assim, quem está de fora, né? Mas a pessoa que se especializa nisso, olha, vou te dizer uma coisa. A gente tem que sempre se manter atualizado, aí, estudando. Porque lei toda hora que vai mudando. E agora no cenário que a gente está, com reforma tributária acontecendo, então... muitas mudanças legislativas acontecendo, então a gente está num momento aí em que os tributaristas estão tendo que estudar bastante, padre. Mas é um prazer estar aqui com vocês obrigado, hoje. Viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Você é advogado no escritório Brigadão? Brigagão Duque Estrada Advogados. Brigadão não, Brigagão Duque Estrada Advogados. Isso, exatamente. Muito obrigado. Quanta coisa boa e quanta gente boa aqui pra gente começar o dia. Nosso pensamento na tela para vocês fazerem a sua reflexão. Existe um assunto sério por trás de toda a comédia. Jack Nicholson, olha aí. Existe um assunto sério por trás de toda a comédia. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, verdade? É isso, doutor. Eu acredito. Sabe o que acontece? É que toda vez que nós expressamos algo, esse algo tem uma sombra nossa, do nosso íntimo, né? Sem que a gente perceba, mas ele sai com uma sombra. Então talvez seja isso que o nosso querido Jack Nicholson quis dizer. Um dos filmes mais fantásticos dele é aquele que ele está tentando se reatar com a família, né? Hoje, como é verdade, dia da família. Né? O dia da família. E aí ele passa mal, entra num hospital, né? E aí o médico fala para ele assim, eu vou precisar fazer uma operação no senhor. O senhor toma Viagra? Ele fala assim, não, claro, de jeito nenhum, né? Eu falo, então tá bom, vamos para a sala de cirurgia. Aí ele arranca todos os
apetrechos e sai correndo e foge. O Jack Nicholson, na realidade, é um dos grandes atores aí da velha guarda. Eu acho o máximo. O Iluminado, Iluminado. Jack Nicholson. O filmaço do Iluminado, Jack Nicholson. A expressão, é muito, muito bom. Jack Nicholson. Sabe esse negócio? É verdade, doutora? Tem, na brincadeira a gente vai dizendo algumas coisas sérias? Verdade, é possível dar uma leveza, né? Então, para aquilo que é muito sério. Mas é importante prestar atenção de como a mensagem é colocada, para que todos alcancem essa mensagem, né? Inclusive, padre, tem muito comediante que tem uma depressão. É verdade. Então tem que estar atento a tudo, aquela depressão disfarçada, aquela depressão sorridente. Então, eu sempre digo, esteja atento à mensagem da comédia e também, se possível, né, se o comediante é da família, é um amigo próximo, se ele está bem. Ele está rindo pela frente, mas por dentro, de repente... Isso. Se ele está bem emocionalmente, psicologicamente, é importante estar atento às mensagens, ao comportamento, principalmente aqueles que estão próximos. Olha... Isso com atores também, né? Jim Carrey, né? Jim Carrey é uma pessoa bastante depressiva e bastante de repente você mostra uma coisa, até tem uma ópera famosa e uma área de ópera chamada Vesti la Giubba. Ride pagliacci. Arruma Vesti la Giubba. E Pagliacci, né? A ópera fala justamente do palhaço que é obrigado a rir, fazer rir, mas por dentro ele está sangrando, Quantos estão assim? Quantos comediantes? Também o Charlie falava muito sobre isso, né? Tanto que uma das imagens mais famosas dele é ele chorando. Ele chorando, né? Olha que coisa. Porque na verdade é a profissão, né, padre? O comediante faz comédia. Faz comédia. Mas isso não exclui que ele é um ser humano por trás. É como a gente conversou aquele dia com o padre Kleber Luciano. Né? O padre não pode ir na academia, o padre tem que estar sempre bem, o padre não pode ter depressão, o padre não pode ter ansiedade, o pastor não pode ter isso. É isso. Quer dizer, verdade. A sua profissão não significa que você não deixa de ser ser humano. Primeiro você é ser humano, depois vem sua profissão. Né? O primeiro super-homem, o primeiro Superman do mundo morreu de depressão, por incrível que pareça. Olha. Primeiro ainda, quando era preto e branco. Olha. E é verdade, doutor? Eu penso que o Jack Nicholson, quando ele fez essa frase, ele quis trazer uma mensagem de que a comédia pode ser uma forma de a gente conseguir tocar em assuntos mais delicados, assuntos mais difíceis, por meio de uma forma mais leve, que é a comédia. Então, utilizar esse meio que é a comédia, que é utilizado no teatro, na televisão, às vezes é um instrumento muito útil para que a gente consiga tocar com mais leveza em assuntos mais complexos. Escuta, Vesti la Giubba, escuta. Lindo isso. Isso é Pavarotti. A risada é inconfundível. É? Deixa eu fazer. Só escuta. Só um pedacinho. La Giubba. Aqui, um abraço pro Jorge Durian, grandioso tenor que todos nós conhecemos, daqui da Rede Vida, que apresenta o programa Bela Itália e caiu de uma altura de 4 metros, está internado, está bem, graças a Deus não afetou a voz, é isso que a gente queria, o resto pode afetar a voz dele. Caiu de costas. Já operou a perna, né? Mas foi. E está cantando no hospital, está cantando. Duriano, nosso abraço. Mas olha que lindo. Os antigos romanos diziam, ridendo castiga timores. É um provérbio latino. Rindo, você tem condições de castigar, de afrontar os costumes. Então, muitas vezes a gente fala de coisas sérias com humor, rindo, né? Você castiga os costumes. Hoje a gente comemora o Dia Internacional da Família. Ele é celebrado todo dia 15 de maio, desde 1993, viu?
E foi por causa da Assembleia Geral da ONU ali, depois da Assembleia Geral da ONU. E a gente pergunta aqui para você, e você? Olha, a pergunta é bastante comprometedora. Vai votar no Instagram aí, @programa Bendidar. Você reza junto com a sua família? Muito bem, olha aí, ó, é verdade. Ou você só fica no Instagram com a sua família, né? Porque o problema hoje é todo mundo da família tá com o celular. Com o celular na mesa. Celular na mesa, né? Agora, diante faz a oração antes de comer, faz a oração em casa. Isso é uma coisa séria que a gente precisa começar a ver. Não é carolice não, gente. Não é carolice não. A gente precisa ter momentos de oração com a família, né? Em casa é regra, né? As crianças, e cada vez é um que faz. Isso mesmo. Cada vez é um que faz. Eu acho que cada um olha e vai dizer, hoje vai fazer oração, hoje vai fazer. Importante, sentir-se família ali, né? E só levanta da mesa quando o último acaba. Isto mesmo. Convento. No convento era assim. A gente só levantava da mesa quando o padre e mestre levantava, quando o reitor levantava. O reitor é você. E o Joaquim fica assim, posso lavar a mão? Eu falo, espera. Aí ele vai lavar a mão, leva 15 minutos. Eu vou lá e ele tá lá assim, ó. Eu falei, cara, ele, não, tô lavando a mão. Você não lavou a mão o mês inteiro, cara. Agora, esse é o desafio. Vamos lá. Oi, vamos lá para a primeira notícia aqui para a gente comentar e para a gente... Vamos começar os trabalhos, então. Psicólogos do Rio Grande do Sul oferecem atendimento voluntário para afetados pelas enchentes. Em depoimento à CNN, voluntárias em abrigos no Rio Grande do Sul falam sobre reações emocionais e comportamentais das vítimas e os desafios enfrentados pelos profissionais. Rodolfo, a gente está com a psicóloga Márcia Luz. A gente vai receber a Márcia Luz, psicóloga Márcia Luz, que é psicóloga e escritora. Eu recebo agora de forma virtual, claro, a psicóloga e escritora Márcia Luz. Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda aqui no Bendita Hora. Boa tarde, Padre Juarez, é um prazer estar aqui com vocês e ajudando num tema tão sério como esse. A gente está vivendo talvez o momento de maior impacto que o Brasil já teve, nada de tanta grandiosidade que precisa de tanta oração, de tanta ação de todos nós. Olha, a gente está vendo que o Brasil se mobilizou com a questão de doações, né? A gente tem visto o governo fazendo das tripas ao coração para que todo mundo seja atendido, mas há uma coisa muito sensível que é a saúde psicológica de todo esse pessoal que passa por uma tragédia dessa magnitude. E muitos deles já passaram em setembro. Muitos deles já perderam tudo em setembro e voltaram a perder de novo agora. Queria que você pudesse falar para a gente desse suporte na vida dessas famílias. Então, eu estou acompanhando bem de perto. Eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina, mas eu tenho pessoas da minha equipe que estão lá em Porto Alegre, que moram lá, então as notícias são diárias e a gente acaba tendo notícia, inclusive, que a mídia não divulga. Na realidade, a gente acaba sabendo dos bastidores do que as pessoas estão vivendo lá. E a gente pode dizer que toda essa situação do Rio Grande do Sul, a gente pode dividir em 3 fases de ajuda para essas pessoas. A primeira fase foi o socorrer, que era salvar as pessoas, salvar os animais, salvar as vidas que precisavam ser salvas. Nós não passamos completamente por essa fase ainda está acontecendo resgates, tem pessoas que estão ilhadas e sem recurso de água, de comida, então essa fase ainda está acontecendo com a ajuda dos voluntários e de toda a defesa civil. Aí tem uma segunda fase que a gente já entrou nela também, que é o acolher. Então você socorre e agora tem que acolher. E tem escolas lá com 5.000 pessoas abrigadas no mesmo lugar. Imagina uma situação dessa, 5.000 pessoas é uma cidade, 5.000 pessoas dentro de um determinado estabelecimento e que aí eles estão tendo que se organizar, inventar atividade para as crianças, para os jovens, médico ajudando, psicólogo ajudando. Virou uma mini cidade dentro de cada um daqueles lugares e com todas as dificuldades também de violência, de cuidar da segurança, porque todo tipo de gente está reunido no mesmo lugar. E isso faz parte do acolher. E tem uma terceira etapa, e é importante nós ficarmos atentos, porque por enquanto está na mídia o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco vai parar de ser novidade. É verdade. E quando parar de ser novidade, as pessoas tendem a esquecer. Mas aí é que entra a terceira etapa, que é o reerguer.
dá para dizer que nós tivemos um estado do Brasil destruído. Ele vai precisar ser reconstruído completamente. As pessoas não têm onde morar, padre. Eu tenho um relato de um amigo meu que é palestrante, que está lá em Porto Alegre, acompanhando de perto. Ele me deu o exemplo de um casal, uma família que ele conhece. Ele falou, Márcia, ela tem 72 anos de idade, ele 73. Um casal, classe média, tinha uma boa casa, uma casa de 2 andares. Com o tempo, batalharam a vida inteira, compraram o primeiro carrinho, compraram o segundo carrinho, conseguiam uma vez por ano viajar para o Nordeste, conseguiam ir para a Serra Gaúcha, lá para Gramado, e eles saíram de casa apenas com a roupa do corpo. Absolutamente nada, perderam a casa, perderam os carros, perderam absolutamente tudo. Só que eles têm 72 e 73 anos. E eles falaram para o Dani Miller, a gente não tem força para recomeçar. Nós passamos da idade de batalhar pela casa própria, pelo carro, para comprar as roupas. Então a gente está falando de um estado inteiro que a gente passou pela etapa do socorrer e muitos voluntários. Eu nunca vi o Brasil se mobilizar tanto. A gente teve o Covid, que foi algo que aconteceu no mundo inteiro, mas não foi com a intensidade que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha visto o Brasil se mobilizar tanto para ajudar. Eu estou orgulhosa do nosso país. Eu estou orgulhosa de ser brasileira. Só que é a etapa do socorrer e do acolher. E nós ainda vamos entrar no reerguer. E aí é um trabalho de médio prazo, que vai precisar da ajuda de todos nós. Os traumas que vão ficar são muitos, né? E é esse momento da gente ter que lidar com isso também, não é, Márcia? E, Padre Juarez, os traumas não só de quem teve o efeito direto da enchente. Isso. Então tem 3 categorias de pessoas, pelo menos. Aqueles que perderam tudo, e alguns até perderam a vida, e o número deve ser muito maior do que os números que a gente tem até agora. O que a gente ouve é que quando baixar a água é que vai saber quantas pessoas morreram porque não dá para entrar nas casas, tem casas que não se consegue ter acesso a elas, e algumas pessoas não saíram de dentro de casa e quando tentaram sair não dava mais tempo. Então tem quem sofreu o efeito da enchente direto. Tem as pessoas que viram de fora, mas o de fora é o vizinho da casa ao lado, é a rua ao lado, é tentando salvar, são os nossos heróis que apareceram como voluntários, está todo mundo trabalhando muito, não dormindo, eles estão emendando 24 horas atrás de 24 horas, então esses voluntários também estão adoecendo, porque eles estão indo muito além das forças deles, porque é um caso de vida ou de morte. Essa é a segunda categoria de pessoas. Mas tem uma terceira categoria, eu trabalho muito no mundo online, no Instagram, no YouTube, tenho mais de 1,5 milhão de seguidores, e eu estou tendo contato com esses seguidores direto. As pessoas estão adoecendo no Brasil inteiro, porque não tem jeito de assistir tudo isso, e a gente está sendo bombardeado por imagens o tempo inteiro, e não adoecer. Eu me peguei semana passada, eu que trabalho há 32 anos com gente, eu me peguei 2 dias seguidos chorando. Eu enxugava as lágrimas, eu passava uma maquiagem e ia lá fazer uma live para pedir mais ajuda para o Rio Grande do Sul. Eu caía no choro de novo, ia lá, me recuperava de novo. Agora eu vou fazer um Reels para colocar no Instagram. Não tem como não se abalar, você não tem como assistir tudo isso e não adoecer também. Então, sim, nós que somos do mundo do autodesenvolvimento, nós que somos do mundo espiritual, a gente vai precisar fazer um trabalho de curto prazo, já estamos fazendo, mas de médio prazo também, porque o Brasil está adoecendo com esse impacto. Já se fala de síndromes que estão acontecendo com mudança climática. Eu já peguei várias pessoas dizendo, nossa, começou a chover aqui na minha cidade, será que a gente não está vivendo um novo dilúvio? Começou no Rio Grande do Sul, mas vai pegar o Brasil inteiro? Quem sabe, dessa vez não tem Arca de Noé pela frente, como é que a gente vai se salvar? Então as pessoas estão ficando com medo quando chove. Eu não estou falando das pessoas do Rio Grande do Sul, eu estou falando de vários lugares do Brasil, pessoas que estão se sentindo em depressão. Então, sim, nós profissionais da saúde e todos os profissionais da área religiosa, nós vamos precisar estar atentos e ajudar, no mínimo, o nosso Brasil inteiro, porque as pessoas estão muito afetadas com tudo que está acontecendo. Olha, Márcia, eu queria lhe agradecer, muito obrigado. Olha, eu queria que você pudesse seguir a Márcia no Instagram, @marcialuz1, @marcialuz1, é só seguir lá.
E no canal da Márcia é @MárciaLuzTV, @MárciaLuzTV. Queria lhe agradecer por você dispor do seu tempo para falar conosco aqui. Muito obrigado, né? E olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pelo seu suporte que tem sido muito importante para todas as pessoas. Muito obrigado. Eu quero divulgar também que a gente está com um grupo de 300 alunos meus, 300 coaches, não são psicólogos, são coaches, mas pessoas que foram preparadas para atender, e a gente está oferecendo um atendimento voluntário para as pessoas do Rio Grande do Sul. Precisa morar lá. Eu estou mal, mas eu estou em São Paulo. Não. Pessoas do Rio Grande do Sul vão poder se inscrever para ter esse atendimento. Então é só entrar no meu Instagram, eu acho que é mais fácil achar marcialuz.oficial. Márcia Luz vai aparecer lá em azulzinho. Entra lá, começa a me seguir, porque hoje ainda eu já vou divulgar qual é o link para eles entrarem no grupo do WhatsApp para ter esse atendimento com esses 300 coaches que se disponibilizaram a atender gratuitamente para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. marcialuz.oficial. marcialuz.oficial. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, Fábio. Marilene, então, é uma coisa de lidar agora com toda um monte de trauma, de coisas que vão acontecer, gatilhos que vão surgir. A parte dela lembrou, é verdade, o pessoal está ficando com medo de chuva, e de repente pode achar que vai acontecer a mesma coisa. É uma situação de tragédia, uma catástrofe, e as pessoas estão completamente fragilizadas. Esse apoio psicológico que eles estão recebendo nos abrigos, as pessoas que estão realmente aí fazendo o que podem para ajudar, os psicólogos, isso é fundamental, acolher, ajudar, confortar, ter uma escuta ativa, né? Saber como fazer isso, porque não pode ficar perguntando o tempo todo, fazer a pessoa relembrar o acontecido o tempo todo. Então tem o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está dando as orientações de como fazer esse atendimento. Então ele é fundamental. Muitas pessoas conseguem passar com a capacidade de resiliência e não desenvolver um transtorno de base, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, um trauma mesmo, né? Mas outros desenvolvem. Então é o que ela falou, esse atendimento ele vai ter que ser a longo prazo, essa ajuda, esse apoio psicológico, essa intervenção a longo prazo. Sim. Muitos desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Eu queria dar um recado para vocês, é muito importante, porque hoje vai acontecer o Encontro Solidário SOS Rio Grande do Sul. Vai acontecer hoje, por causa da tragédia que se abateu, que nós estamos falando, conversando, todos estão vendo. Artistas de várias vertentes da música se unem hoje para um show maravilhoso, com o objetivo de angariar doações para os nossos irmãos ali no Sul. Venha participar, porque é o seguinte, é um valor único de R$10. É muito baratinho, R$10. E o mais importante é você entregar, ao participar do show, água, alimento não perecível, produto de limpeza, brinquedo, roupa, cobertor principalmente e agasalho, porque a temperatura baixou muito. Né? Olha, é interessante você lembrar que é importante você participar. O elenco do show, gente, os nomes que eu vou te falar. Carmen Monarca, uma das maiores sopranos do Brasil. Thiago Arancão, maior tenor, olha aí, ó. Fafi Siqueira, o Jarbas Homem de Melo, né? E um elenco maravilhoso. Vai ser hoje, pessoal que está aqui em São Paulo, hoje, dia 15 de maio, às 8h30 da noite, no Teatro Gazeta, aqui ó, na Avenida Paulista 900, Avenida Paulista 900. Você pode acessar o link de compra através do Instagram aí da Carmen Monarca Oficial, Carmen Monarca Oficial. Quero que você também pode chegar lá, comprar o ingresso na porta e levar a sua ajuda e entrar e participar. O ingresso também está no Simpla também. No Simpla também você pode adquirir. É hoje, viu? Ajude essa causa tão importante. Vamos lá? Olha aqui, gente, vamos lá. A conexão entre nutrologia e saúde feminina. Entenda a relação entre a nutrologia e o complexo universo da saúde da mulher. Para as mulheres, a nutrologia se mostra especialmente valiosa. Isso se deve à complexidade dos ciclos hormonais femininos, às necessidades nutricionais que mudam ao longo das diversas fases da vida. Menstruação, gravidez, amamentação e menopausa. A nutrologia, ao entender essas fases, pode auxiliar na manutenção, equilíbrio hormonal e prevenção de doenças crônicas. Nós estamos aqui com uma das referências da nutrologia. Eu falo a verdade porque eu conheço e sei o trabalho maravilhoso que o doutor Daniel faz.
doutor, a gente fala mais hoje em nutrologia que não era falado antigamente. Não era falado. Na verdade, era uma especialidade que no Brasil nem tinha, né? Não tinha. Era recente, começou nos Estados Unidos, depois o Brasil começou, a ABRAN, a Sociedade Brasileira de Nutrologia, fundou a especialidade, começou a ganhar corpo, virou uma especialidade, uma residência. E hoje vem ganhando força. Mas eu acho que mais do que a nutrologia, eu falo que a medicina integrativa, a visão geral né, do ser humano, é a visão que mais vai dar essa base para o ser humano envelhecer com saúde. Porque quando a gente fala, né, da especialidade médica, né, ela é muito boa. Eu sou a favor da gente fragmentar para poder estudar. Mas a ideia da especialidade é a gente fragmentar, estudar uma parte e não esquecer do todo. E aí a nutrologia e a medicina integrativa trazem de novo essa base. Porque aconteceu, né, doutor? Aconteceu, de repente, você tem um médico para isso, para aquilo, e perdeu essa visão. Perdeu a visão do todo. E isso acaba sendo muito ruim pro paciente. Porque o paciente fala assim, eu fui no meu cardiologista, ele falou isso. Eu fui no reumatologista, ele falou isso. Eu fui no endócrino, ele falou isso. E aí não tem ninguém que reúne tudo isso, que enxerga como um todo o ser humano. E mais do que isso, não vê a outra parte do problema, né? Porque eu falo que hoje a medicina, a gente está enxergando o gelo do iceberg que está em cima do mar. A gente não está vendo a maior parte do problema, que é o que está por baixo. Né? Isso eu explico o quê? O fato da gente, por exemplo, a gente tem 2 pacientes que têm o mesmo estilo de vida, eles têm, né, mais ou menos a mesma composição corporal, fazem as mesmas coisas, tem o mesmo tipo de câncer. Você estuda a célula, a célula é essa. Aí você dá o tratamento. Um reage. Um cura e vive a vida. O outro cura, mas a doença volta. Aí fala, mas a medicina baseada em evidência é assim, 70% cura, 30% volta, esse está nos 30%. Por quê? Então, porque é assim. Tem que ter uma resposta. E a resposta é, mas é baseado em evidência. 30% volta. Por quê? Porque, na verdade, os olhos hoje da medicina estão cegos. A gente está enxergando gelo e não está enxergando o que tem por baixo. E hoje a parte emocional do ser humano comanda todas as doenças do corpo. Tudo. Todos os gatilhos para toda... Eu provo para o senhor que 99% das nossas doenças começam na parte emocional. Aí 1% é aquelas que a gente já nasceu. Uma criança que nasce sem uma perna, um lábio leporino, eu falo que o defeito veio de fábrica, já nasceu assim. Sim, e 99% das outras doenças, a base é a parte emocional. E aí a visão da medicina integrativa, além de você integrar o ser humano como um todo, ver a parte de suplementação, alimentação, parte hormonal, você ainda tem que enxergar essa parte também. Para o quê? Para você dar condições, não só do paciente ficar tomando remédio e suplemento, é dar condições dele depender só do corpo dele. A ideia é essa. A ideia não é o médico ficar intervindo. Vou no médico há 20 anos ele me dá... Não! Essa medicina está errada. Qual a medicina certa? Ele veio, interviu, eu ajudei, modifiquei, eu fui uma ponte aí. Aí a chave começa virou, a ver a pessoa como conversa com a pessoa, entende fala, tudo. Entende o que ela está sentindo, o que ela está passando. Porque no consultório, geralmente, a pessoa reclama da dor que ela está sentindo ali. Se o médico ficar só ali, ele não vai perceber o que tem por baixo, se ele não tiver... aprofundar. Se ele não aprofundar. E muitas vezes, o que a gente ouve? Eu fui no médico e falou que tá tudo bem, mas eu tenho a dor. Mas fiz todos os exames, virei de ponta cabeça, a gente não acha nada. Muita gente fala assim, nossa, eu fiz um exame, tá, o médico não encontrou nada, mas eu continuo sentindo, né? Continuo sentindo. Por quê? E aonde que tá esse problema? Né? Tem uma série de casos que eu podia exemplificar aqui pro senhor, que tecnicamente, se a gente for olhar assim, o paciente sente, tem um monte de coisas, você pode virar de ponta cabeça e você não acha nada. Doutor, e essa questão quando a gente fala da saúde da mulher, aquela coisa, a mulher é que está mais exposta a essas mudanças de hormonais. A mulher, de uma maneira fisiológica, ela muda o mês inteiro. Por quê? Porque todos os meses o corpo dela se prepara para reproduzir. Então, todos os meses, o útero dela é amadurecido, é preparado para receber o óvulo, né? Então, aí recebe o óvulo. Se não recebeu, o que acontece? Ela muda a parte hormonal. Então, uma mulher que tem um ciclo de 30 dias, os primeiros 15 dias do mês, o útero está sendo preparado, o endométrio vai crescendo. Para quê? Para preparar. Para que no meio do ciclo tenha fecundação e aí depois vem a preparação para segurar o óvulo que foi fecundado. E isso acontece todos os meses. Então, você imagina... É uma gangorra de hormonal. Exatamente, uma gangorra o mês inteiro. Aí você fala, isso aí já é fisiológico, isso foi programado para acontecer. Aí você junta isso, a parte emocional, a gente junta isso, né? Tudo o que a gente é exposto hoje no dia a dia, né? A alimentação muito escassa que a gente tem, porque a nossa alimentação é ruim, ela é escassa, ela é pobre, ela tem bastante quantidade, mas pouca qualidade. Exatamente. E aí a gente vai observar o quê? Que essas variações que eram para andar dentro de uma linha, elas andam muito maiores, né? E aí a gente vai colher o quê? Os frutos das doenças que começam a aparecer. Muito bem. Olha, interessante. É engraçado, você falou
no começo, lá do pai da medicina, o tal do Hipócrates, né, regulava, falava dos humores, né? Os humores. E como que o médico agia? Ele ia onde? Ele ia lá na casa, né? Aí ele ia lá, tomava um café, comia um bolo, conversava, ele entendia a dinâmica da família e ali ele já tinha percepções que dentro do consultório ele não consegue. Ele via a família, né? O que tá acontecendo? Exato. Se um probleminha ele ia perceber, ó, tem uma coisa ali, ele ia perceber. Exatamente. É verdade. E aí o que acontece? Quando você traz para o consultório, se você não tem um tempo maior, uma empatia, uma conexão, fica aquela coisa, você quer o quê? Eu quero emagrecer, tá aqui, ó, toma esse remédio, tó. Pronto, né? E aí? Entendeu? Olha. Então, assim, essa medicina de hoje, eu falo que a nossa medicina, ela tá fria e fadada ao fracasso. Não tô desmerecendo o estudo, a ciência tá evoluindo, mas o ser praticante da ciência tá regredindo. Em vez de você criar mais empatia pelo ser humano para cuidar, hoje a empatia é menor. Hoje o paciente entra e ele é um problema pro médico. Só que falou, gente, é sua matéria de trabalho, é seu paciente. É verdade. Pode ser um problema. É verdade, e o médico é o quê? Não, é o contrário. Você tem que ter paciência, tem que ouvir. Ah, mas eu não gosto, então tá na profissão errada. Na profissão errada. Tá na profissão errada. Os gregos falavam que as doenças eram provocadas por... Tanto é que a pessoa com mau humor... uma pessoa com mau humor, ela ficava doente, né? Ficava doente, né? Interessante isso. Notícias. Ninguém deixou o doutor falar até agora, não é possível? Olha, agora ele vai falar. Happy Hour vai ficar mais caro após a reforma tributária. Entenda que é um imposto seletivo. Como toda reforma tributária, as mudanças não ocorrerão da noite para o dia. O imposto seletivo só deve ser implementado a partir de 2026. A regulamentação da reforma tributária, o novo tributo deve incidir sobre as bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarros. Trata-se do imposto seletivo que busca desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Na prática, no entanto, ainda não há clareza dessa alíquota de impostos sobre os itens que devem aumentar. Primeiro, o senhor explica pra gente, vai acontecer a reforma tributária? Já aconteceu ou está acontecendo? Como que é? A reforma tributária está acontecendo, tá bom, padre? Acho que, respondendo objetivamente a pergunta aqui, existe uma boa chance de que o happy hour fique, sim, mais caro após a reforma tributária, tá? Mas para contextualizar para o público que está em casa... Isso. O que está acontecendo? Com essa reforma tributária que vai acontecer sobre o consumo, existe uma intenção do governo de simplificar a tributação sobre o consumo no Brasil. Então, essa simplificação vai acontecer por meio da redução da quantidade de impostos e da substituição de 5 impostos por de 5 tributos por 2 novos tributos. Quais são os 2 novos tributos? Os 2 novos tributos são o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Eles substituem o Imposto sobre Serviços, que é o ISS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, PIS e a COFINS. Tudo. Aí vão ser 2 só. Vão ser esses 2, tá bom? Sobre tudo que é bem e consumo. Então, só que para alguns determinados itens, a gente vai ter um imposto a mais. Aí. Sempre tem uma regra. Sempre tem uma a mais. Que é o imposto seletivo, que vem sendo chamado aí... imposto seletivo. Que vem sendo popularmente chamado aí como o imposto do pecado. Imposto do pecado. Por que imposto do pecado, padre? Porque ele vai incidir somente sobre aquilo que faz mal. Faz mal à saúde e faz mal ao meio ambiente. Então, quando a gente pega o projeto de lei que foi enviado para o Senado Federal pelo governo federal, a gente observa que na lista dos itens que fazem mal à saúde estão as bebidas alcoólicas, estão o tabaco, o cigarro e as bebidas açucaradas. Todas essas coisas afetam aí, possivelmente, o happy hour. E essa alíquota vai ser maior, quanto maior for, quanto mais prejudicial à saúde for, maior vai ser a alíquota. Então, para quem quiser tomar cachaça, por exemplo, vai ter uma alíquota sobre essa cachaça do imposto do pecado, imposto seletivo, maior do que sobre a cerveja. Agora, eu acho, você falou da cachaça, eu acho sacanagem o seguinte, taxa o gin, taxa o uísque, mas a cachaça é produto brasileiro, lá de Salinas, lá não é verdade, e vai taxar, produto brasileiro não devia ser taxado desse jeito, não. É verdade, mas... A ideia aqui desse imposto seletivo é visar diminuir o consumo
de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, o que está sendo principalmente abrangido aí por esse imposto são os veículos. E aí são veículos automotores, incluindo carros, caminhões, ônibus, embarcações e aviões. Esse imposto seletivo ele vai ser maior para os veículos que forem, por exemplo, a combustíveis fósseis. O carro movido a óleo diesel vai ter, ele é muito mais poluente do que um veículo elétrico, então vai ter uma alíquota de imposto seletivo muito superior, tá? Agora sim, quando a gente observa o caráter desse imposto seletivo, ou seja, desestimular o consumo de determinados bens, é evidente que querem desestimular, portanto, o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros e tudo mais. Então existe sim uma tendência muito clara de que o happy hour fique mais caro após a reforma. E o nome é imposto seletivo? Imposto seletivo. Esse vai ser o nome? Sim, porque ele é seletivo, incide sobre alguns itens específicos. Então o carro também vai ter isso daí. O carro também vai ter isso daí. O que eu acho engraçado é o seguinte, né? Eu sou leigo. A gente está no Brasil, né? Um país aí, a gente está, né? A Europa ainda não se adaptou ao carro elétrico. Aí vem essa onda, o carro elétrico provavelmente vai ter uma alíquota menor. Vai ter, e aí o que vai acontecer? A gente não tem estrutura para as pessoas comprarem o carro elétrico, carregarem o carro. Não tem, não. E aí o que acontece? A gente vai travar de novo o sistema. Porque agora eu vi uma normativa do bombeiro que para você ter um local para carregar o carro, tem que ter uma distância. E é uma distância, se eu não me engano, 5 metros. Por quê? Porque se o carro elétrico pegar fogo, a chama dele espalha e não há como apagar tão fácil. Então tem que ter uma distância razoável de segurança para o carro carregar e não pegar fogo. Nos prédios que você tem lugar para carregar, não pode ser na vaga de garagem lá. Não. Você vai comer 2 vagas de cada... Exato, aí vai fazer o quê? O carro tem que ir para a rua, vai para onde? Quer dizer, a gente não tem estrutura para esse tipo de coisa. E esse tipo de imposto vamos simplificar, vai ser 2 impostos. Não, agora a gente vai colocar um penduricalho. Exatamente. Esse é um problema muito grave da reforma tributária. Porque a gente tinha a ideia de simplificação, reduzir esses 5 tributos. Deveria talvez ser só sobre todos os bens de consumo. Mas já fizeram ser 2, né? Isso mundialmente é conhecido como IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Isso mesmo, IVA. Tá? Só que aqui optaram por fazer um IVA dual, que é um IVA com a contribuição e o IVA com o imposto. Então, já não é tão simples assim. E além disso, vem aí o imposto seletivo, que é mais um penduricalho. Então, assim, simplificação peronomútil. Devemos ter restrições quanto a isso. Igual o carro. O carro antigo hoje é liberado de IPVA. E o carro novo paga um IPVA mais alto. Mas não vai ser mais. Eles estão querendo mudar isso aí também. Eu posso voltar um pouquinho na outra pauta? Sim. Permite? Sim. Só para dar uma fechada. Não. É muito importante, Padre Ores, que a gente as pessoas comecem a ter consciência de gerenciar suas emoções, até por uma questão de saúde, como bem disse o doutor Daniel. Por quê? Porque todas as nossas emoções são transformadas em enzimas. E essas enzimas ficam navegando pelo nosso corpo, lembrando o nosso corpo dessas enzimas. Por isso que os gregos diziam, né? Quem é mal-humorado não tem saúde. O mau humor é uma doença, é distimia. As pessoas precisam se cuidar. Então, administre as suas emoções. Você precisa aprender a administrar as suas emoções. Com relação a essa pauta aqui, o primeiro carro fabricado no mundo não foi a combustão, foi elétrico. Elétrico, né? Já não deu certo naquela época. Deu certo lá atrás. E aí o pessoal começa a insistir. Uma opinião minha, isso não vai ter êxito aqui no Brasil. Vai ser uma coisa que vai ser abandonada, né? Ao longo do tempo. As pessoas vão entender que isso não funciona. O cara vai deixar uma luz apagada na sala para economizar energia e está carregando o carro lá na garagem. A questão do imposto, Fernando Henrique fez o simples, né? Está lembrado, doutor? Simples, né? Então, já essa coisa de simplificar já vem de longe. Sim. Quase deu o imposto único aí, que a gente tanto lutou aí para isso, né? É um imposto quase único, são dois. Sim. Eu não entendo. Mas eles vão continuar a agregar, porque o atual governo, me parece que eles querem salvar as empresas da nossa Zona Franca, de Manaus. Então, as únicas empresas que não serão tributadas serão as empresas de Manaus. Agora, ninguém deixa de fumar porque o cigarro é caro. Isso é verdade, ninguém vai ficar... Ninguém deixa de beber porque a bebida é cara. Essa é uma questão que ninguém debateu. Você não vai diminuir o consumo de cigarro
você não vai diminuir o consumo de bebida. Isso é verdade. Que, aliás, são os grandes arrecadadores do governo. Não diminui. O governo não quer... Isso é uma desculpa, dizer que vai diminuir. Não vai. O governo quer arrecadar mais desses grandes produtores de cigarro e bebida. Exatamente. E por si só, você deixar mais caro por meio de um imposto seletivo o cigarro, por exemplo, muitas vezes pode fazer com que aquela pessoa que vai consumir o cigarro de qualquer jeito acabe optando por buscar produtos na clandestinidade. Isso. Então ele vai atrás de um cigarro falsificado em algum lugar. 30% dos cigarros do mercado, por exemplo, na cidade de São Paulo hoje, são cigarros que vêm do Paraguai, são cigarros sem licença alguma. São cargas e mais cargas que são apreendidas. Mas essa justificativa, como você falou. O pessoal, vamos inibir e vamos aumentar imposto. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que é para arrecadar mais. Quer inibir o cigarro? Começa a tratar as pessoas. Então... Cria um hospital para tratamento de fumantes aqui na cidade de São Paulo. Né? Prefeito Ricardo Nunes, está aqui uma sugestão aí para sua gestão. Mas não inibe aumentando. O imposto, todo mundo sabe que é para arrecadar. Espera, o Rodolfo está mandando vir rápido. Gente, vamos lá. Agora o assunto é muito, muito sério mesmo e eu quero que você preste atenção. O nosso Rio Grande do Sul está enfrentando um dos maiores desastres ambientais da história do país. Para salvar vidas e reconstruir o Estado, o governo federal já mobilizou mais de 18 mil profissionais. Exército, Marinha, Aeronáutica, policiais, Defesa Civil Nacional, médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Todos, mas todos atuando com o apoio de 42 aeronaves, 271 embarcações e 2.700 viaturas. E o maior porta-aviões do país, atuando como um hospital. Todas as agências dos Correios estão recebendo e transportando doações gratuitamente. E ainda há uma grande força-tarefa para garantir bilhões de reais na reconstrução. Mas atenção, muito cuidado com as notícias falsas que atrapalham o auxílio ao povo gaúcho. Isso é sério, gente. O momento é de união, de norte a sul. Chega cada vez mais ajuda, voluntários e doações. Porque a solidariedade é a nossa marca. A gente é só um povo, é o Brasil unido pelo Rio Grande do Sul. Se você quiser mais informações, e até para você não cair no golpe das fake news, entre em gov.br/Unidos pelo RS. Unidos pelo RS, Unidos pelo Rio Grande do Sul. Entra aí, tá certo? Tá certo? Entra aí. E é importante que a gente, como cidadão, como cidadã, a gente se comprometa em ajudar o Rio Grande do Sul, sobretudo agora, além da nossa solidariedade, não espalhando fake news, tá bom? Vamos para o intervalo, que é muito... A gente tem muita coisa... O problema de reunir um monte de gente inteligente é isso. A gente não tem tempo para tanta inteligência, assim, ó. Rápido. Peraí. Escolhe uma música que você gosta pra gente terminar o programa. Uma música que eu gosto, assim... Não vem com música religiosa, não. De cabeça, assim? Ai, meu Deus. O que você gosta? Você gosta de quê? Que música? Eu gosto de... um pagodinho. Tem um pagodinho aí pra gente tocar? Pagodinho, qualquer um. Toca um Exalta Samba. Exalta Samba aí, olha, Exalta Samba. No final do programa a gente termina com Exalta Samba do Dr. Jonas Ferreira aí, ó. Tá aqui na Rede Vida de Televisão, pro Brasil inteiro, bendita hora aqui, ó. Com a doutora Marilene Ked, nossa psicóloga, César Romão, né, nosso intelectual, baita intelectual. Obrigado. Doutor Daniel Bratan, grande nutrólogo, endocrinologista, doutor Jonas Ferreira, nosso doutor advogado aqui, ó, doutor advogado. Ó, mais uma notícia aqui pra gente conversar. Para comer melhor, você deveria fazer terapia. Olha, uma nova tendência impulsionada por um aplicativo tem crescido lá fora. Usar a psicologia como um fator determinante para mudar a alimentação. Alimentação? Pô, você acabou de falar que alimentação. Com certeza. O problema nosso é alimentação. Porque o gatilho de compulsão alimentar vem da onde? Da cabeça. parte emocional. Você imagina alguém que está ansioso por um fator X, né, padre? A cabeça dela não está no presente, está ali no futuro, né? Então, de um ponto de vista químico bem resumido, vão ter neurotransmissores que vão estar bagunçados.
Vai ter queda de dopamina, queda de serotonina. O primeiro gatilho que o cérebro vai ter para buscar rápido isso. E vai abrir um gatilho de compulsão. Pode ser por alimentar, por bebida. Jogo, sexo. Compulsão sexual. Olha, interessante. E a gente aqui no Brasil, doutor, a gente precisa aprender a descascar mais e abrir menos pacote. Com certeza. Porque o que a gente abre de pacote no Brasil é uma coisa assim, impressionante. Estrondosa. Olha. Descascar nem pensar. É verdade. Não, e hoje com o advento do iFood, né? Você baixa o aplicativo, clica, chama o que você quer. Você estimula as pessoas a produzirem menos alimentos saudáveis dentro de casa. É importante as pessoas refletirem sobre isso, porque, veja, olha a logística daquilo que você está usando para seu alimento. Um alimento que circula, às vezes, aí 20, 30 minutos pela rua aí. Será que vai chegar legal mesmo para você? Não, nem ver. Nossa Senhora. Doutora. Padre, como disse o doutor, a respeito das emoções, o Sr. César também, o comportamento alimentar ele é muito influenciado pelas emoções, sentimentos, pelo estresse, o estilo de vida, o inconsciente, crenças alimentares, crenças centrais. Então, quando se fala em fazer terapia, o que está querendo dizer aí? Tem alguma disfunção nesse comportamento alimentar. Então, a pessoa precisa prestar atenção nisso. Talvez o app seja para isso, né? Então, todos nós, em algumas situações da vida, a gente tem uma compulsão, uma crise ali pontual de compulsão alimentar, ou então deixar de comer por algum motivo, algum fator. Agora, quando isso é um hábito, quando isso está acontecendo com frequência, então é importante investigar a causa desse comportamento alimentar. O que está por trás disso, exatamente como o doutor falou. São as emoções, então vamos aprender a lidar com essas emoções, como o senhor César falou, vamos entender essas emoções, gerir melhor, porque muitas pessoas acabam o quê? Suprindo as emoções negativas através da alimentação. Desconta tudo. Como aquele negócio de descontar. Isso vem da onde? Isso vem da infância. Olha. Tem já estudos, por exemplo, de neurociência que eles mostram o quê? O adulto coloca a comida para a criança, com os olhos dele, para uma criança comer. Aí a criança começa a comer. Aí não aguenta, ela não está aguentando, né? Seja ali porque comeu antes, ou ali aquela quantidade não está suficiente. Aí olha a crença que o pai coloca. Se não comer tudo, não tem sobremesa. E é pecado. Olha o cérebro interpretando. É verdade. Se eu não comer tudo, eu não sou recompensado. Então, para mim, se eu comer tudo, tem recompensa. Então a comida vira uma recompensa. Para tudo, para coisas boas e ruins. Agora, outra questão da infância, doutor, que talvez seja interessante também, é pensar que em algum momento da infância você pode ter caído de bicicleta, se machucado, começou a chorar, e sua mãe chega para você e fala: filho, se acalma, pega aqui esse chocolatinho. Exato. Talvez isso a comida sempre... Sim. E a amígdala do cerebral, ela aprende o padrão muito rápido. Então ela interpreta o padrão e ela adquire esse padrão e isso acaba ficando muito prático, muito rápido para ela. Entendeu? Então, para você emagrecer, começa com a terapia. Administra as suas emoções. Aprenda sobre elas. Eu nunca comi... eu nunca pedi na minha... Eu nem tenho iFood. Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. Eu morro... Hã? Nunca, nenhuma vez. Eu morro de nojo de ver aquelas coisas de... Eu desafio alguém aqui, Pajola, a dizer que comeu uma pizza maravilhosa que andou por aí. Na bagageira de uma moto. Eles põem aquele negócio no chão. O cachorro fez cocô. O bêbado vomitou, eles põem aquela coisa no chão pra tirar. Ah, pelo amor de Deus. Isso quando agora o iFood não foge com a sua encomenda. Com a encomenda também, ainda bem com... Olha a vítima do iFood. Vamos lá. Se não desprogramar, as alvo de intolerância religiosa, a Anitta manda recado aos haters. Não acredito no diabo. Cantora lamentou a reação de algumas pessoas e destacou que perdeu 200 mil seguidores. Na verdade... eu vi o vídeo do senhor foi muito bom. Você viu, eu falei, fantástico. É uma coisa, eu acabei falando, depois o vídeo espalhou aí, eu disse, a intolerância religiosa, ela é muito nociva para a nossa sociedade, muito nociva. E a intolerância religiosa, ainda ligada às religiões de afro, elas são ligadas de racismo, são ligadas ao racismo também, o chamado racismo religioso. E é uma falta de respeito. Eu não posso conviver em sociedade se eu não respeito a sua religião. Eu não posso viver em sociedade se eu não acredito que eu possa estar do seu lado e você não ser da minha religião.
religião. Eu não posso querer que todo mundo seja católico, eu não posso querer que todo mundo seja evangélico, não posso querer que todo mundo seja do candomblé, eu não posso. Nós temos que preparar as pessoas para isso. A gente não prepara, principalmente no Brasil. A Anitta tem o seu valor como artista, uma artista muito boa, polêmica, tem até uma imagem de cera nela no Museu de Nova York da Madame Tussauds. Quer dizer, ela é reconhecida. Ela é reconhecida. Como artista. E essa questão do diabo, assim, o diabo existe, porque ele é muito antigo. O diabo existe. Ele é esperto porque ele é antigo, né? Ele é sábio porque ele é antigo. A questão de respeitar as crenças, isso tem que ser uma estrutura, tem que ter uma estrutura na sociedade que as próprias religiões apregoem isso. Então, olha, aqui nós somos tal religião, mas respeitamos todas elas. Né? Porque se a gente voltar no tempo, vamos voltar lá para a Inquisição um pouquinho, né? É mais ou menos isso. Quer dizer, ou é essa religião ou não é nenhuma. Isso prejudicou muito o mundo nessa questão religiosa. Mas dá tempo da gente consertar. Eu acho que tem que haver, não é nem tolerância, é o respeito. Respeito, sim. Respeito porque é importante. Quando você subestima a religião do outro, você está falando de uma coisa que faz parte do ser da pessoa. A religião faz parte do ser. A cultura dela. Então você está o quê? Você está diminuindo a pessoa. Você está diminuindo a pessoa. Você está dizendo assim, eu não gosto da sua religião, não é não gosto, eu não gosto de você porque você tem essa religião. E muito a religião afro é tão antiga quanto, né? Sim, é uma religião. Muito das pessoas falam que não gostam, nem conhecem, nem sabem. Nem sabem. Porque dança, porque canta, porque faz oferendas. É a manifestação. Exato, mas acaba o preconceito. Não sei o que é, mas já julgo. Boa, doutor. Então, assim, o primeiro fato é assim, posso não gostar e não me afinizar, mas eu tenho que, no mínimo, respeitar. Entendeu? Isso que você falou uma coisa importante. Você não conhece? Vá conhecer. Assim, leia. Olha, gente, eu fiz 10 anos no convento, fiz 10 anos na teologia. Na teologia, uma das coisas que a gente fazia era estudar todas as religiões. Estudar não é só no livro, não. A gente foi em vários, nós fomos em várias religiões para aprender a ver a manifestação religiosa do outro e perceber que existe um valor naquilo, né, naquilo que a pessoa vive. Nós não podemos viver num mundo em que a gente desrespeita as pessoas por causa daquilo que ela acredita. Até porque a África, antigamente, supostamente seria a nossa Lemúria, né? É onde o ser humano foi instituído. Praticamente todos nós, se a gente fizer um DNA aqui, todo mundo vai ter um DNA africano. É verdade, é verdade. Começou a humanidade ali, né? Então, essa coisa da Anitta teve muito, aqui no Brasil tem muito disso, de achar que o candomblé, a Umbanda é uma religião que nasce no Brasil. A Umbanda nasce no Brasil, em Niterói, né? Hoje tem muita polêmica, mas a Umbanda, o candomblé, as pessoas têm uma coisa, um preconceito porque diz que está ligado ao mal. Não está, nenhuma religião está ligada ao mal. Não está, está ligado às coisas boas. Quem faz mal é o ser humano. É o ser humano. E o que você falou, ele tem um jeito específico de fazer a sua religião, é o jeito daquele de fazer a religião. O judeu tem um jeito, o muçulmano tem outro, o católico tem outro, o evangélico tem outro, e nós vamos viver bem assim. Muito bom, bem assim, padre. Bem assim, muito né? bom, muito bom. Coexistência. Diz que o padre construiu a igreja, não tinha, estava tudo lá, e ele não tinha dinheiro para comprar o santo. E ele falou, e padre, aí quanto que vem o santo? Ele falou, o diabo é o santo agora. O diabo é o santo agora, olha. Vamos ver. Você votou no Instagram, vamos ver com a nossa enquete, porque é o seguinte, eu perguntei, você reza com a sua família aí nesse dia? 54,2% falou que sim, 45,8% falou que não. Veja. Rodolfo, hoje eu não fiquei com o negócio aqui agora que eu lembrei com o tablet. Mas é um número bom, porque é um mercado bom de começar a orar. Tem um grande mercado ainda para começar, é verdade. Adotem a oração. É verdade. Acabou o programa, olha aí que coisa, que pena, foi tão bom. Olha aí, ó. Põe o pagodinho aí do doutor, enquanto isso. Aí, ó. Vamos lá, doutor Jonas Ferreira, muito obrigado, doutor Jonas Ferreira, muito obrigado mesmo. Foi muito bom o senhor aqui. Você pode procurar e achar o doutor Jonas, vamos lá, no site BD
BDLAW, mas LAW em inglês, né? Não é bdlaw.com.br, né? Sim, é o site do nosso escritório, Brigagão Duque Estrada Advogados. Ah, é Brigagão Duque Estrada, por isso que é BDE. Tá? BDE Law. Especialistas em direito tributário. Somente. Olha que beleza. E no Instagram, Jonas SF. Tudo junto. Jonas SF. E no LinkedIn, linkedin.com.br/Jonas S. Ferreira. Exatamente. Isso, tá tudo lá. Muito obrigado. Marilene Ked, muito obrigado. Viu? Obrigada, padre. É sempre um prazer. Muito bom. Muita gratidão. No Instagram, atenção, @psi.marilene-ked, sempre Ked com KEHDI, né? Isso. E também aqui o César Romão, olha aí, grande César Romão, muito obrigado. No Instagram, mais uma vez aqui é o livro do César, pode procurar aí nas livrarias, @Romão_César. E atenção, doutor Daniel Bratan, obrigado, doutor. Muito obrigado. Olha, doutor Daniel Bratan no Instagram, @doutor.danielbratan. No Instagram do Instituto do Doutor Daniel, @Instituto Bratan. Maravilhoso lá. E você pode entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 9 17 52 35 30. Mande um abraço para André, que não tem aparecido aqui há muito tempo. Você já está aqui. Obrigado vocês, a gente volta amanhã com vocês ao meio-dia. Deus abençoe a todos. Aumenta o som, pagodinho do Dr. Jonas. Que brilha lá no céu. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia: você vai encontrar alguém que vai mudar a sua vida inteira, da noite pro dia. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você